tema de hoje é um tema que fala muito ao meu coração de uma forma especial. Minha mãe está ali, ela conheceu a Jesus a partir de uma palavra desse tema. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ministrar. E a minha mãe conheceu a Jesus nesse dia. O pastor Sérgio foi iluminado pelo Senhor quando ele propôs uma série de 5 palavras para a gente trazer e refletir juntos sobre elas. As 5 passagens bíblicas mais conhecidas. E aí você pode não concordar talvez com a ordem, mas quem nunca ouviu falar do Salmo 91? É a passagem mais conhecida no Brasil, qualquer casa que você chega, a pessoa sabe o Salmo 91, pelo menos o pedacinho que diz assim: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à tua direita. Ou pelo menos aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará onde? Na sombra do Onipotente. Salmo 91 é um amuleto para algumas pessoas. É um amuleto em algumas casas. A Bíblia está lá aberta no Salmo 91 e às vezes a pessoa nunca leu, mas sabe que ali tem uma palavra poderosa. A segunda palavra, a segunda ministração, foi sobre o Salmo 23, que o pastor Walter, com muita excelência, com muito cuidado, com muito esmero, ele trouxe para a gente uma reflexão linda na semana passada, falando sobre quem é o Senhor, quem é a ovelha. Ele é o meu pastor, nada me faltará. E na presença dele, eu não preciso de mais nada. E hoje a gente vai falar sobre João 3,16. Que muitos aqui sabem de cor. E o pastor Sérgio deu uma provocada aqui no início, dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É unigênito mesmo? É único mesmo? E a gente, às vezes, recita essa linda poesia, mas não percebe a verdade que está dentro dela. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa, eu acho que das passagens que a gente vai aqui esmiuçar, das 5 passagens, é a mais crente. É a que todo crente conhece quando conhece a Jesus. É aquilo que ele é ensinado e provavelmente tenha sido o primeiro versículo que você decorou na sua vida cristã. Mas ela traz uma série de verdades que quando a gente recita como poesia, a gente não percebe a profundidade disso. Abra sua Bíblia em João 3,16. E eu quero ler o 16 e também o 17. Todos encontraram? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por ele. Eu creio num Deus que ele é relacional. É um Deus que aposta num relacionamento pessoal comigo. É um Deus que, como o Sérgio falou aqui no seu testemunho de vida, num momento que estava só ele e Deus, e ele não estava ligado a nenhuma congregação, não estava ligado a nenhum grupo específico de adoração, o Senhor falou com ele. E trouxe, hoje, alguns anos depois, o cumprimento de algo que ele nem percebeu como promessa naquele momento. Deus é um Deus de relacionamento, Ele quer ter esse relacionamento com você. E esse relacionamento que o Senhor quer ter comigo e com você, começou antes da fundação do mundo. Quando Deus tensionou, quando Ele entendeu criar o homem, Ele teve algumas ações, algumas atitudes, algumas propostas que faziam com que nós estivéssemos perto dEle. Vamos relembrar quais são essas propostas? A primeira no princípio,
a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E ele disse, haja luz. E a partir do haja luz, ele começa uma série de criações com um objetivo. E qual era esse objetivo? Criar um ambiente propício para que nós, os homens, vivêssemos ali. Então, quando Deus diz, haja luz, Ele já queria ter uma relação comigo e com você. Porque Ele criou a natureza, criou a terra, formou o homem com o objetivo de relacionamento. Lá em Romanos 8,19, Paulo escreve uma coisa linda. E eu quero que você abra Romanos 8,19 comigo. E a Soraya, quando eu falo de Romanos, ela já fala assim, meu Deus. Porque a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então a natureza ela foi criada não por si própria, ela foi criada com o objetivo de criar um ambiente propício para que nós vivêssemos e nos relacionássemos com o Senhor. Você consegue entender isso? Você consegue ver isso na sua plenitude? O Senhor criou esse mundo não pelo mundo, mas criou pelos homens que ali Ele colocaria para se relacionar. E aí Ele é muito próximo. Ele cria o homem e Ele fala, olha, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E assim Ele criou. A imagem de Deus o criou. E Deus vem e cria um homem, à sua imagem, pretendendo criar relacionamento com esse homem, para que esse relacionamento se tornasse semelhança. Porque a semelhança ela existe no convívio. Quando nós começamos a conviver, nós nos tornamos semelhantes à pessoa com quem nós convivemos. E Ele cria, e Ele se compadece da solitude do homem. Ele vira para o homem, ele vira e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer uma ajudadora, uma auxiliadora, uma companheira, alguém que ande com ele a partir de agora, além de nós, porque eu sou suficiente, mas ele precisa perceber essa minha suficiência. Ele precisa perceber que eu estou aqui pronto, que eu sou suficiente para ele. Mas não é bom que ele esteja sozinho, até porque eu quero que esse homem se multiplique sobre a terra. Foi lá, criou a mulher. E ele busca relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento, o que a Bíblia diz sobre os primeiros dias do homem sobre a terra? Todo dia, na viração do dia, Deus ia até o jardim. Para quê? Para comunhão, para se relacionar com esse homem. E todos os dias ele ia. E Deus não é ingênuo. Ele sabia que o homem ia pecar. Ele sabia que o homem ia cair. Mas ele já tinha preparado um plano. E quando o homem cai, ele desce na viração do dia. E pergunta assim, Adão, cadê você que não está no nosso ponto de encontro? Adão, cadê você? Eu quero me relacionar com você, Adão. Eu não estou preocupado com o que você fez, ou com o que você deixou de fazer. Eu estou preocupado é como você está, como está o seu coração. Te dou uma oportunidade, Adão. Se arrependa disso que você fez. Eu sei que você pisou na bola. E aí Adão fala, olha, eu estava nu, estava aqui errado, e preferi me esconder do Senhor. Preferi me esconder do Senhor. Isso remete à minha vida hoje. Por muitas vezes a gente foge do Senhor, por quê? Porque a gente está nu. Por muitas vezes você deixou de buscar o Senhor por estar nu. Mas o Senhor não quer saber se você está nu. Porque todos os dias anteriores Ele veio e restaurou a comunhão com você nu. Você já estava nu. Você nasceu nu. E o Senhor vem, busca relacionamento com um Adão que agora já não era puro, com um Adão que agora já não estava pronto para se relacionar com ele. Mas ele pergunta, onde está você, Adão? Onde você está? Eu quero me relacionar com você. E o primeiro grande ensinamento desse Deus relacional na história da humanidade é, eu quero restaurar você.
Eu quero restaurar você. Não quero saber a condição que você está. Eu quero que você se arrependa. Eu quero que você se livre do pecado que entrou em você. E venha se relacionar comigo. Venha se relacionar comigo. Lá em Gênesis 3:9, ele pergunta: onde está você, Adão? E depois a gente continua lendo Gênesis. E aí ele sai do paraíso, Adão sai do paraíso, Caim mata Abel. E o que o Senhor faz? Caim, estou ouvindo a voz do seu irmão. Você tem alguma coisa a ver com isso? E Caim fala: por acaso eu sou tutor do meu irmão? O Senhor de novo buscando restauração. E a gente tem aí uma série de outras evidências de que o Senhor quer um relacionamento de restauração comigo, com você e com todos aqueles que passaram. Noé, a sua família está andando nos meus caminhos. Todo o resto do mundo não está. Então pega a sua família e um casal de cada animal, bota numa arca, que eu vou reconstruir essa humanidade. A gente pensa em destruição, mas não, os planos de Deus eram de reconstrução de um mundo. Porque o Senhor queria relacionamento com Noé. O Senhor queria relacionamento comigo. E se Ele não tivesse feito isso, talvez eu não estivesse aqui. E Abraão, o Senhor fala para Abraão assim: olha, eu preciso restaurar a sua vida. Primeira coisa, rompe com o seu passado, muda o seu nome, você não é mais Abrão, você se torna Abraão. E eu quero ter uma aliança com você e com toda a sua posteridade, com toda a sua genealogia, com todo mundo que vier a partir de você. E no início, na introdução, foi dito aqui que o judeu vê Abraão como pai e tem essa relação de filho com Abraão, e às vezes se esquece de que a relação de filho é com outro, com aquele que prometeu a Abraão a paternidade. Nossa relação é com ele, e ele quer essa relação com você, ele quer essa relação comigo. Isaac, Jacó, José, e a gente tem uma série de exemplos no Velho Testamento do Senhor restaurando pessoas, famílias, para relacionamento com ele. Porque o que o Senhor queria não era uma cambada, e desculpa o termo, uma cambada de pessoas andando sobre a terra sem ter objetivo e sem ter o que fazer. O que o Senhor buscava era pessoas que entregassem o coração a Ele, fossem restauradas, para que pudessem ter vida eterna. E no Velho Testamento ele vem trazendo uma série de novos relacionamentos com uma série de novas pessoas. Até que um profeta, e esse profeta me chama muita atenção, é Isaías. Em Isaías tem uma seta ligada diretamente à cruz. Vamos abrir lá Isaías 6? Em Isaías 6, a direção que o Senhor dá para Isaías traz a cruz. Nós vamos ler a partir do versículo 1 para a gente não perder o contexto. Todos encontraram? Versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim, eu estou nu! Senhor, eu percebi que eu estava nu quando eu estava na tua presença. Isaías, diferente de Adão, vira para o Senhor e fala assim: ai de mim, Deus, tem misericórdia da minha vida. Então, um dos serafins voou para mim trazendo uma brasa,
uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: isso tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada e foi expiado o seu pecado. Ai de mim, estou nu, Senhor, mas eu preciso ser vestido pela tua glória. E essa declaração de Isaías aponta para a cruz, porque independente da sua situação, independente da minha situação, uma brasa viva tocou a sua boca. Independente da minha situação e da sua situação, o Senhor Jesus se entregou numa cruz. O que diz o nosso versículo base? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ai de mim que vou perecendo, porque os meus lábios me fazem pecar. E vem o Senhor e sela os seus lábios e diz: olha, está perdoada a sua iniquidade. Está perdoada a sua iniquidade. Foi expirado o seu pecado. E quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe essa necessidade de novo de relacionamento, porque Isaías, quando ele lamenta e quando ele se coloca diante do Senhor, pedindo a misericórdia de Deus, ele podia fugir do Senhor, mas o Senhor vai lá e restaura e diz assim: vem, começa a falar de mim agora, começa a pregar a minha palavra, começa a dizer para esse povo que existe esperança, que existe salvação para eles. Isaías me fez lembrar, na 10ª praga, quando Moisés e o faraó estavam naquele embate de que deixa meu povo ir, que eu quero ir para a terra que o Senhor prometeu. 9 pragas aconteceram, e nessas 9 pragas o coração de faraó meio que se amoleceu em algumas, depois endureceu, em outras ele já endureceu direto. Mas na 10ª praga tem um ensinamento que também remete direto para a cruz. Nos portais das casas lá no Egito, eram desenhados os protetores, os deuses que protegiam aquela casa, os deuses que protegiam do escuro, os deuses que protegiam dos ataques. Ali estava desenhado tudo. E a gente percebe isso até com arqueologia. Todas elas, nos portais, tinham ali as imagens que os egípcios acreditavam que iriam protegê-los. Alguns judeus prosperaram e compraram casas de egípcios. E essas inscrições continuavam ali nos portais. E na 10ª praga, na morte do primogênito, o Senhor vira para Moisés e dá a seguinte instrução: passa sangue sobre isso. Rompe com tudo que não te leva a mim. E aí, quando passou sangue sobre aquilo, o Egito saiu de dentro da casa dos judeus. O Egito sai de dentro da casa dos judeus para que o Senhor possa entrar. Mais uma vez, o Senhor quer relacionamento comigo e com você e com os judeus. Ele diz assim: eu preciso que você se esvazie de todas essas concepções erradas que você tem a meu respeito. Eu preciso que você se esvazie de tudo que foi injetado em você por esse mundo, que não vem de mim. E quando você se esvaziar de tudo isso, eu consigo ir lá, trazer você para o meu relacionamento, e virar uma nuvem durante o dia, e virar uma fogueira durante a noite, e providenciar maná, providenciar codornizes, e fazer você andar 40 anos no deserto, sem passar necessidade. Só que eu só posso fazer isso quando o Egito sair dentro de você. Aí você consegue sair do Egito. Mais uma vez, o Senhor buscando relacionamento pessoal com o seu povo. O relacionamento do Senhor não é com a igreja ser, mas é com o Vivaldo, é com o Sérgio, é com a Soraya, é com o Jales, é com o Marcelo, é com cada um. Porque o Senhor não olha para a gente como um grupo que se reúne para adorar o Senhor. Ele olha para a gente como cada coração contrito e entregue na presença dEle. E Ele anseia por isso com você. Ele anseia por isso. Mas em um momento da história, o Senhor se preocupa em renovar esse voto com toda a humanidade, e não só com a descendência de Abraão. E esse momento na história é João 3,16.
Porque até então, a sua relação era pessoal, mas era com um povo escolhido que escolhia adorar o Senhor. A partir daí, essa graça, inaugura-se o tempo da graça, onde o Senhor te dá acesso direto a Ele, me dá acesso direto a Ele, e esse Senhor que quer esse relacionamento, o que Ele espera de mim é simplesmente querer me relacionar com Ele. Esse Deus que me criou para me relacionar com Ele, Ele diz assim, olha, eu vou pegar o meu filho, vou mandar para viver aí no meio de vocês, vou fazer ele cumprir a minha palavra, e no final de tudo, ele vai entregar a sua vida corpórea, vai entregar a sua vida humana, vai morrer na cruz, numa morte vergonhosa e nu, para que depois disso, ele se levante e você seja alcançado pela minha salvação. E abra um caminho de relacionamento com você. Gentio, eu quero abrir um caminho de relacionamento com você. Seu Assis, o Senhor abriu um caminho de relacionamento com o Senhor. Quando Jesus se entrega naquela cruz, o versículo 17 diz que Ele mandou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, não para perceber que você está nu, mas para providenciar as vestes, para providenciar esse relacionamento e criar um vínculo entre você e Ele que é inseparável. É um link inquebrável, falando aí na língua dos adolescentes. O link não está quebrado, o link vai para a página certa, que é a vida eterna. Sabe, esse Senhor, Ele cria uma nova esfera de relacionamento, que deixa de ser um relacionamento de rituais e dogmas, e passa a ser um relacionamento de coração para coração. Um relacionamento baseado no amor de Cristo sobre você. Um relacionamento baseado no que Ele é e não no que Ele pode. Um relacionamento baseado no amor dEle e não pelas ações que Ele tem sobre o seu povo. É um novo pacto. E não à toa a gente chama de Novo Testamento, que começa ali a partir da vinda de Jesus. Porque testamento significa aliança, pacto. A velha aliança, o velho pacto que foi feito lá com Abraão, não é para nós. O pacto que é feito conosco é o pacto através do sangue de Jesus. Daquele que é o Filho unigênito de Deus. E permita-me dizer, ele já não é mais unigênito. Ele perdeu uma condição que ele nunca mais vai recuperar. O Filho unigênito de Deus, por amor, se torna primogênito. Você concorda com isso? Abre sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 27. Diz o seguinte: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E os santos, Ele está falando de mim, de você, tá? E sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O sacrifício de Jesus não só revela o amor de Deus, mas revela a nossa herança por adoção. Passamos a ser filhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Não só somos alcançados pelo amor, como nos tornamos filhos.
E ele deu o seu Filho unigênito, porque naquele momento ele era unigênito, porque o que inaugura essa nova fase do amor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida é a morte de Jesus. Então, ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que crie esse relacionamento, que alcance esse link com Deus, não pereça, mas tenha vida eterna. E esse relacionamento baseado no amor de Deus traz alguns desafios. Porque ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E lá em Efésios 2:10, ele diz assim, porque, 2:9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque nós fomos salvos para as boas obras que Ele predestinou, que Ele nos chamou desde a criação do mundo. Ele nos chamou para boas obras, e sabe que boas obras são essas? Não são beneficência, não. Não são sacrifícios. Essas boas obras é andar em novidade de vida. Nós fomos salvos para poder andar em novidade de vida e desfrutar desse relacionamento que o Senhor providenciou para nós. Você sabe por que você foi salvo, meu irmão? Por que você foi salvo? Para o louvor da glória do Senhor, para as boas obras as quais Ele nos chamou desde antes da fundação do mundo. O convite para andar em novidade de vida, Paulo escreve aos Coríntios de uma forma assim, muito didática. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O nu não se importa se está nu, porque tudo é novo. O Senhor providencia as vestes, e são vestes de glória. O Senhor providencia a vida, e é vida eterna. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. E o Senhor nos dá o caminho para a gente ser nova criatura. O primeiro passo nesse caminho é crer em Jesus, para que não pereçamos, mas tenhamos vida eterna. O segundo passo, está lá em Filipenses 2, Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. O mesmo sentimento. E depois eu quero que você se aprofunde. Leia Filipenses 2, que começa com tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou, que por amor abriu mão da glória de ser Deus e virou homem. E sendo homem, foi obediente. E sendo obediente, se humilhou. E tendo se humilhado, morreu. De forma vergonhosa. Para que a glória do Senhor, para que ao nome dele toda a língua confesse e todo o joelho se dobre. Tende em vós esse mesmo sentimento de reconhecer que sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada existiria. Sem relacionamento com ele, não existe vida. E a vida que o Senhor tem para mim, a vida que o Senhor tem para você, a vida que o Senhor tem para nós, é baseada no amor dele, que se esvaziou de si mesmo, se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Terceiro passo. Primeiro passo qual é? Crer. Segundo passo qual é? Tende em vós o mesmo sentimento. E o terceiro passo, também está lá em Romanos, é assim, não vos conformeis com este mundo,
mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente fala isso às vezes como um mantra, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas tem muito de riqueza aí. Não hajam como agem as pessoas nesse mundo, ou nesse século, ou neste momento. Mas deixem o Senhor transformar a sua mente. Porque só assim é que nós vamos reconhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o terceiro passo é entregar nossa mente, entregar nossos pensamentos, entregar nossas convicções para serem transformadas por Ele em amor. E não tenha apego às suas próprias convicções, porque quando você se apega a elas, você não deixa o Senhor transformá-las. E muitas vezes, nossas convicções não deixam que o Senhor fale conosco. Muitas vezes, o Toninho impede que o Senhor fale comigo. Por isso ele fala para a gente se esvaziar. Por isso ele fala para transformar a nossa mente. Mas antes de falar para transformar a mente, ele fala: ofereçais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É entregar a nossa razão em culto para Ele. Não vos conformeis. Transformem-se. Para que assim a gente consiga experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terceiro passo. O quarto passo, o Senhor disse à igreja em Esmirna, lá em Apocalipse. Quem estava lá no hotel no ano passado, na nossa série sobre as cartas do Apocalipse, vai lembrar que lá, no capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: ser fiel até a morte, e você terá a coroa da vida. Ser fiel até a morte. E ser fiel não quer dizer não pecar, porque pecar é natural do ser humano. Mas ser fiel é entender que a cada pecado cometido tem que ter um pecado confessado. E assim, alcançar a misericórdia do Senhor. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que tirou o título do seu filho de unigênito para primogênito, para que ele alcançasse uma família de muitos irmãos que fossem semelhantes ao filho mais velho. E essa contextualização diz muito do que o Senhor fez por você. Ele tirou o título de filho único de Jesus e falou: olha, eu te amei tanto, Sérgio, que o único passou a ser o mais velho, e você agora faz parte dessa família. Eu te amei tanto, Geralda, que o único não é mais único, ele é o primeiro. E você faz parte dessa família. Eu te amei tanto, que eu abri mão do meu espaço de filho único, para me entregar para que você faça parte da minha família. E lá em Apocalipse 3:20, o Senhor fala à igreja: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir a porta, eu entro e ceio com você. Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está pedindo para você abrir a porta. Ele não falou isso para um restaurante. Ele não falou isso para uma churrascaria. Ele não falou isso para pessoas que não o conheciam. Ele disse isso para a igreja, que levava o nome dele. Estou aqui na porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e nós vamos cear juntos. Ele está dizendo para você: olha, abre a sua porta para que eu inunde o seu coração com o meu amor. Abra a sua porta para que nossa relação seja uma relação de pai e filho. Abra a sua porta para que você conheça tudo aquilo
que eu preparei por sua causa quando eu criei o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero fazer um exercício aqui. Quero que você repita, só que ao invés do mundo, você vai colocar o seu nome. Feche seus olhos e diga, olha, porque Deus amou o Toninho de tal maneira que deu o seu único filho para que eu creia nele e alcance a vida eterna. Porque Deus te amou de tal forma que entregou o seu único filho para que todos os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque o velho pacto era um pacto ok, alcançou pessoas, e muitas pessoas, mas o novo pacto me inclui nisso. Esse novo pacto, inaugurado por João 3,16, me inclui na família de Deus. É um pacto inclusivo. Não é um pacto que vai levar o mundo a se afastar dele, mas é um pacto que convida o mundo a fazer parte dessa família. E é nesse pacto que você está inserido, meu amado. É nessa aliança que você está inserido. O Senhor está dizendo para você, seja parte da minha família. E o Senhor está dizendo para você, eu quero te inundar com o meu amor. Eu quero te encher do meu amor. Porque eu não vim aqui para te condenar, mas eu vim aqui para te salvar. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor derrame sobre nós o seu amor. Que essa verdade nunca fique em dúvida na nossa mente ou no nosso coração. Que essa verdade seja verdade todos os dias, na minha vida e na sua vida. Amém?